Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Curta aí o nosso canal do YouTube, PR Giovanni, divulgue, compartilhe. Além disso, nós temos o nosso canal no Facebook, que é o Meditando em Deus, né? facebook.com/Meditando em Deus. Curta lá, compartilhe, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos vendo 1 Pedro 2, 18 e 19. 1 Pedro 2, 18 e 19. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção, abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Interessante, né, amados? Isso aqui é até difícil de ouvir. Deus, né, nos manda sujeitar, nós que somos servos, né, nós que trabalhamos para alguém. Naquela época era muito mais profundo esse negócio. As pessoas lá tinham a relação de senhor e servo. E Deus está falando, vós que sois servos, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores. Não somente aos bons, né, e humanos, mas também aos maus, né? E é interessante, olha só que interessante, naquela época existia isso, senhores, servos, e hoje, claro, não existe servidão, não existe essa relação, mas nós poderíamos trocar pela relação de trabalho, né? Tem muito crente que fala, só vou servir naquele lugar, naquele trabalho, naquele emprego, se o meu patrão for bonzinho. Não, a Bíblia diz que nós temos que obedecer no ambiente de trabalho, na nossa vocação, naquilo que estamos fazendo, os nossos patrões, aqueles que estão sobre nós. Nós devemos honrá-los, não, independente se são bons ou maus, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ser bons empregados, bons trabalhadores, efetivos, produtivos, pessoas que realmente, né, manifestem a graça, a glória de Deus e realmente dêem um bom testemunho ali, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Quer dizer, muitas vezes, né, existem senhores, né, que seriam patrões hoje em dia na relação de trabalho atual, que vão ser maus, vão agir com injustiça, vão fazer alguma coisa que a gente acha que está errado. E isso faz parte da vida, o sofrimento faz parte da vida, né? Nós vamos padecer injustamente, como está dizendo isso, né? Mas a gente tem que manter a nossa postura de cristandade, de cristão, de espiritualidade, não entrar na carne por causa disso, não nos vingarmos, não retalharmos, não pagar mal com mal. Pelo contrário, né? Se nós estamos sofrendo injustamente, Deus é o nosso juiz, Ele vai julgar a nossa causa. Se alguém agir com má fé, com injustiça, se sois afligidos, né, fazendo o bem e sofreis, você pode ter certeza que isso é agradável a Deus, né? E Deus vai tratar com aquele que está agindo com maldade, com injustiça. Deus vai julgar. Se tem uma coisa que Deus faz, é isso: Deus recompensa os bons e os maus, aquele que faz o bem e aquele que faz o mal, né? E se você tiver a atitude certa, a motivação correta, a postura correta, Deus vai estar com você mesmo diante do sofrimento, diante da dificuldade, diante da situação toda que você está vivendo, porque Cristo foi o nosso exemplo. É como termina o 21, porque para isto vós sois chamados, para seguir o exemplo de Cristo, não é para seguir o sofrimento, não, o sofrimento a gente não precisa correr atrás, ele vai vir porque faz parte da vida, faz parte das situações do dia a dia, das relações de trabalho, né, dos relacionamentos interpessoais, das situações da vida, situações econômicas. Nós vemos hoje, né, muitas pessoas estão sofrendo por causa da crise financeira, pessoas perdendo emprego, pessoas sofrendo injustiças, né, tanto a nível de trabalhadores com relação aos seus empregadores, como também, às vezes, os empregadores, empresários sofrem injustiça, mentira, calúnia da parte dos trabalhadores,
que inventam hora extra que não fizeram, agem com injustiça também, com maldade. Então assim, mantenha a tua postura de honestidade, de ser uma pessoa, né, íntegra diante do Senhor, justa. Se você é empregador, aplique no seu ambiente de trabalho a justiça do reino de Deus. Pague o salário em dia, pague o salário honesto, correto, o nível de mercado. Não pague menos para encher os teus bolsos, usando e instrumentalizando as pessoas, né? Usando as pessoas para alcançar um determinado fim. Isso é errado, isso é errôneo. Você tem que pagar aquilo que é justo, né? O salário em dia, corretamente, tudo aquilo que cabe. Ande de maneira legal em todos os aspectos da tua empresa, né? Sempre seja transparente, honesto, sincero com seus funcionários. Se algo está te incomodando, fale, mas fale sem desonrá-los, né? Fale de maneira correta, com a atitude correta, da maneira correta, do modo correto. E se você é funcionário também, mesma coisa. Não interessa se o teu patrão é crente ou não, se você está ali, se você, né, vendeu as suas horas de trabalho para aquele empregador, se você está dando a sua produtividade, seja produtivo, não seja um ladrão de tempo. Tem muita gente que lesa o empregador assim, gastando tempo com coisa à toa, né, fazendo o que não devia, roubando o tempo do seu patrão. Isso é errado também, é uma forma de lesar o outro. Então nós não podemos lesar nem o empregador com relação ao empregado, que seria antigamente o senhor com relação ao servo, como está aqui nesse texto, e nem o servo, né, que hoje seria o empregado, com relação ao empregador. Nós não podemos lesar de nenhuma maneira, em nenhuma das duas direções. Temos que aplicar a justiça do reino de Deus, fazendo aquilo que é correto, honesto, sincero, fazendo aquilo que cabe a nós fazermos, dando bom testemunho, por mais que venhamos a sofrer alguma coisa injustamente, padecer injustamente, como diz o texto aqui, precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que foi maltratado, perseguido, né? Sofreu ali injustamente, mas jamais se vingou, jamais retalhou, jamais agiu com má fé com relação a ninguém. Pelo contrário, ele entregava a sua alma ao seu fiel Pai, ao seu fiel Senhor, o seu fiel juiz, que era o próprio Deus Pai, que ia julgar todas as coisas. E é assim que nós devemos viver, amados, seguindo as pisadas e o exemplo do nosso Senhor Jesus. Siga o exemplo de Jesus, seja um baita empresário, seja um trabalhador maravilhoso, seja uma pessoa produtiva para o reino de Deus e para a glória de Deus, para a bênção da sociedade. Seja um cidadão segundo o coração de Deus. O verdadeiro cristão é um cidadão que exalta o nome de Jesus em meio à sociedade, é uma pessoa que se destaca, que é abençoada, que é abençoadora, que o seu patrão tem prazer de tê-lo na sua empresa, porque é alguém que realmente faz a diferença, é alguém que é abençoado, a sua empresa é abençoada por causa dele. E é assim que nós devemos viver, nesse sentido, nessa dimensão, com esse tipo de postura verdadeiramente cristã, tá bom? Qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de sofrimento injusto, entregue nas mãos do teu Senhor, porque Ele vai cuidar de você. Que Deus te abençoe, querido, compartilhe esse vídeo, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você.